Então, boa tarde a todos, tá? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso do Monte Carlo, tá? E hoje hoje sou eu que vou falar, né? E o objetivo da aula de hoje é falar sobre Python, tá? Então, na aula de hoje e na próxima aula, eu vou falar sobre Python. E aí hoje eu vou falar os comandos básicos, então eu vou fazer uma revisão. Vou falar que a revisão, assim, para quem já conhece da linguagem para programar, né, já vai ser uma revisão, e para quem não conhece, realmente vai ser um aprendizado novo, né. Como são muitos tópicos, né, essa aula de hoje vai ser um condensado de 4 ou 5 aulas minhas, então, provavelmente, para quem já conhece programação, vai ser minha revisão ok, para quem não conhece, vai ter um pouco de dificuldade, vai ter que rever essa aula de novo para poder assistir, e aí depois eu vou colocar lá no Classroom algum material também adicional sobre isso, tá bom? Então deixa eu só abrir aqui minha colinha para a gente começar a falar. Bom, então o primeiro aviso que eu queria falar antes da gente começar é o seguinte, eu vou botar lá no curso, lá numa playlist que tem, não é um curso meu, tá? É um curso de Python, que eu acho bem interessante, para quem não conhece Python, que é o curso chamado Curso NVIDIA, um canal no YouTube, ele tem vários cursos na área de informática, e ele tem um curso bem legal, assim, da parte de Python também, que explica desde os primeiros passos, é bem interessante, tá bom? Então, quem quiser assistir, é um material que eu vou botar lá na playlist depois para vocês. Tá? O segundo aviso, peraí, pessoal, que tem alguém entrando aqui. De todos, tá? Então, pessoal, tá? E outra coisa que eu vou colocar depois lá também são umas aulas gravadas sobre biblioteca NumPy e Matplotlib, tá? Que são umas bibliotecas que eu fiz, que eu coloquei, bibliotecas que eu fiz, não, desculpa, eu não fiz a biblioteca nenhuma. Eu gravei um conjunto de aulas, tá? Sobre NumPy e Matplotlib, e eu vou disponibilizar para vocês assistirem também. Claro que isso a gente vai falar na próxima semana, só que eu não vou conseguir falar com tanta profundidade, né, quando eu fiz nesses vídeos, tá bom? Então, se vocês quiserem assistir e se aprofundar um pouco melhor, vai ser ótimo, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui a aula hoje, e uma coisa que eu... Peraí, deixa eu só voltar aqui, pessoal, para minha colinha. Tá, então, assim, pessoal, a partir de agora eu não vou mais ver o chat, tá? Porque eu vou abrir aqui a página com a minha cola, então qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Falar aí do chat, ver, por favor, pode me interromper a hora que vocês precisarem, e se alguém estiver acompanhando o chat, pode parar no meio também e ler as perguntas para mim, tá bom? Então, pessoal, vamos começar agora pelo PyCharm, né? Então, eu tenho aqui o PyCharm, a gente abre ele, tá? Estou abrindo o PyCharm que instalou a última versão, tá? O Community, tá? E aqui, pessoal, eu vou criar um novo projeto, tá? Então, vamos criar aqui um novo projeto, tá? Então, aqui, quando eu crio um novo projeto, eu vou escolher a pasta que tá, então eu tenho uma pasta aqui que eu tenho lá dentro do meu computador, que é do Google Drive, didático, Monte Carlo, Python, Project. Então eu vou botar o nome do projeto Python _ aula, tá? Então eu vou ter um projeto que chama Python aula, tá? Eu vou pedir para ele compilar aqui no Python 3.8, tá? Quem já tem instalou o Anaconda, tal, você pode também ter a versão da Anaconda, dá na mesma, tá? E aqui eu vou pedir para ele criar um arquivo principal.py. Então, quando eu clico aqui, crio. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Ok. Tá? Então, quando eu crio aqui, pessoal, ele está preparando aqui, ele criou, tá? Então, ele cria esse arquivo inicializador aqui, tá, pessoal, para ele poder rodar, só com um exemplo. E a gente vai fazer o quê? A gente vai apagar esse arquivo aqui, tá? Vou apagar esse arquivo, então vou clicar com o direito, delete, vou deletar ele, e eu vou criar aqui um novo arquivo. Então, eu venho aqui, opa, espera aí que eu fiz aqui, Project Files. Tá, então eu vou vir aqui, eu vou vir new. Opa, fiz alguma coisa errada aqui, peraí, pessoal. Deixa eu voltar aqui, new project, vou criar um projeto novo aqui, que deu algum problema. Python 2. Deixa, create new Windows. Tá? Então aqui, pessoal, eu venho aqui, deixa ele abrir de novo. Tá? Então ele criou aqui Python file, então eu vou escrever aqui parte 01.py, certo? Opa, desculpa, peraí que deixa eu voltar aqui. Parte
01, tá? Então, eu vou criar aqui, cliquei e eu abri o nosso arquivo, tá bom? Então, aqui é um arquivo 0, pessoal. É um arquivo 0 que a gente vai começar a trabalhar e falar as coisas, tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Então, a gente criou um novo projeto, tá? Então, esse arquivo main aqui eu vou deletar, vou apertar delete aqui, eu vou deletar ele só para ficar aqui, tá? Então, aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos aprender os comandos básicos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre comentário. Quando eu coloco 3 aspas, tá vendo, ó? Eu vou criar o quê? Uma linha de comentário. Então, tudo que eu escrever dentro dessas 2 aspas aqui, ele não roda quando eu for compilar. Isso aqui é somente um comentário. Então, aqui, eu vou botar primeiros comandos, tá? Então, se eu rodar aqui, ó, primeiros comandos, ele não vai rodar nada, porque só tudo é comentário, tá bom? Então, beleza. Tá? Então, aqui, pessoal, deixa eu só abrir aqui. Tá? Então, aqui é os primeiros comandos, tá? Então, os primeiros comandos que a gente vai estudar é o comando input, certo? E o comando print, tá? O que é o comando input? Input é um comando que a gente utiliza para a gente poder pedir informações para o usuário, tá? Então, por exemplo, vou botar aqui, ó. Vamos criar uma variável nome e vou botar input, né? Ó, digite o seu nome. Tá? Então, ele vai fazer uma pergunta para o usuário, chamado digite seu nome, eu vou escrever meu nome, e aí ele vai armazenar a informação que eu escrever numa variável chamada nome. E aqui eu posso dar um print nome, certo? Então, com esse print nome, eu posso rodar o meu código, tá? Então, eu venho aqui, ó, e eu vou clicar. Tá, então aqui para poder rodar esse código primeiro, tá? Isso aqui só tem que fazer na primeira vez, pessoal. Vou ter que vir aqui em Edit Configurations, e aqui eu vou adicionar mais algum arquivo, que é CryptPath. Cadê? Tá vendo para Python 2, aqui eu dou OK, e aí depois eu dou um outro OK aqui, e ele já está aqui, ó, parte 1. Então, quando eu rodo aqui, ó, dou um Run Project, eu venho aqui, ele vai rodar, digite seu nome, Thiago. E aí apareceu aqui, ó, Thiago, tá? Então, o comando print é para a gente imprimir uma informação de uma variável, no caso o nome, e input é para poder solicitar uma informação, tá? Ok? Então, a gente tem 3 tipos de variáveis, tá? Então, a primeira variável que a gente está vendo aqui, nome, o que é essa variável nome? É do tipo string, são variáveis do tipo letras, né? Então, quando eu escrevo um nome, uma palavra, eu sempre vou ter uma variável do tipo string, tá? O input, ele sempre vai trazer uma informação do tipo, ele sempre vai colocar toda a informação que o usuário digitar, ele sempre vai colocar dentro de uma variável do tipo string, tá bom? Que é uma variável do tipo str. Então, até vou colocar aqui embaixo, para a gente poder ver um pouquinho melhor. Então, vou botar um outro comentário aqui, tá? Eu vou botar tipos de variáveis, tá? Simples, tá? Vou botar simples porque... Simples não, primitivas, tá? Primitivas. Então, a gente tem strings, que a gente chama de str, a gente tem do tipo float, que são números reais, tá? Reais, que a gente usa a palavra float. Aí a gente tem também inteiros, certo? E a gente chama de int. E a gente também tem um tipo de variável chamado booleanas, que a gente vai ver lá no final da aula de hoje o que significa isso, que a gente dá pela palavra bool, tá bom? Ok? Então, quando a gente chama um número, tá, um nome, ele sempre vai dar, sempre que a gente utiliza a função input, ele sempre vai jogar a resposta numa variável do tipo string, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou botar aqui de novo, nome, tá? Então, eu vou trazer esse cara para cá, tá? Aqui para baixo, para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, eu vou dar nome e aqui eu vou botar type. O que essa palavra type faz? Ela imprime para mim qual é o tipo de variável que eu tenho. Então, eu botei uma variável nome, digite seu nome, eu vou botar e ele vai imprimir o tipo de variável que é o nome. Tá? Então, eu rodei aqui de novo, nome. Então, eu vou botar aqui, Thiago. Quando eu coloco Thiago, ele vai falar, ó, é uma variável do tipo string. Se eu rodar esse cara de novo, o que vai acontecer? Tá? Então, eu vou botar aqui o número 3, por exemplo. Tá? Quando eu imprimo, quando eu dou um enter, novamente ele vai falar que é do tipo string. Tá bom? Então, dependendo da variável que você coloca, a gente tem que converter de um ponto para outro. O que é um ponto? Eu tenho que pegar essa variável que eu digitei aqui, ela é do tipo string, sempre vai ser string, mas eu quero digitar um número, esse número eu quero trabalhar com ele, eu quero somar, eu quero dividir, eu quero fazer outras contas. Então, para isso, a gente tem que converter essa variável tipo string
para uma variável do tipo inteira ou do tipo float, tá bom? Tá, então como que a gente faz isso? A gente coloca aqui, ó, número, vou criar uma nova variável chamada número, que vai ser igual. Aí eu vou criar aquele número que eu vou querer do tipo real, tá? Então eu vou botar aqui float, abre parênteses, e eu vou botar nome. Ele vai pegar a minha variável nome, que vai ser o número, e vou transformar para um número real, tá? E aí aqui no tipo print, eu vou botar, ao invés de botar nome, eu vou botar número, só para a gente ver o que que é. Tá? Então a gente roda aqui esse cara de novo, eu vou digitar aqui, ó. Aconteceu? Linha 18. Vou rodar aqui de novo. Ué? Falta um parênteses, Thiago, depois de print. Ah, sim. Obrigado. Nada. Tá, float. Então, quando eu rodo esse cara, ele vai dar aqui. Vou botar o digital número 3, ele vai dizer, ó, a classe do tipo float. Então, eu vou pegar o número que está dentro da variável nome e vou converter para uma variável, para um número tipo float e vou armazenar essa nova variável 3 nome para o número float. E com isso, eu imprimo. Ok? Então, é assim que a gente trabalha com essas 3 variáveis. Ok? Agora, o comando print, pessoal, a gente pode fazer uma formatação de números, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo tá? Uma formatação de números no print. Tá? O que isso significa, pessoal? Então, esses números aqui, tá? Então, existem várias formas de a gente fazer essa formatação. Acho que só para ficar mais organizado, eu vou criar um novo arquivo aqui. Tá? E aí, todos esses arquivos eu vou colocar parte. Eu vou botar no 01, 02, 03 e depois eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então, eu vou criar um novo arquivo aqui. E com esse novo arquivo aqui, eu vou fazer formatação de números, tá? Então, aqui eu vou clicar com direito. Quando eu crio um novo arquivo, pessoal, tá? Eu tenho que vir aqui, ó, clicar com direito. Tem que vir em Run. Peraí. Então, quando estão vendo, quando eu criei um novo arquivo, eu tenho que vir aqui novamente, Edit Configurations. Aí, aqui no caminho Path, ó, eu tenho que clicar aqui e aqui selecionar parte 2. Dou OK, Apply. OK. E aí, aqui vai aparecer parte 1 e parte 2. Tá bom? Então, agora veio para a parte 2 e toda vez que eu rodo, ele já vai rodar o arquivo 2. Certo? Então antes da gente fazer essa formatação, vamos definir aqui o valor π. Tá? O número π, ele tem o valor 3.14, 15, 26, 53, tá? Então, esse é o número do ponto π. Se eu der um print aqui, ó, print, o valor do número π é 2 pontos, não, vou botar aqui 2 pontos, vírgula, π. Então, o que eu estou fazendo? Tá? Então, se eu rodar esse cara aqui, o que ele vai fazer? Esse print aqui, ó, quando eu botei aspas simples, estão vendo que está tudo um verdinho oliva? Então, isso aqui é uma string. Então, o print vai imprimir essa string, e do lado dessa string ele vai imprimir informação do número π. Certo? Então, ele vai imprimir o valor de π, 3.14, 15, 26, assim por diante. Tá? Mas existe uma outras formas de a gente usar esse comando print. Uma outra forma é assim, ó. O valor do número π é 2 pontos, abre e fecha chaves, e eu ponho ponto format π. Então, com isso, pessoal, ele vai pegar o valor de π e vai colocar dentro dessas chaves simples. Ele vai fazer o valor do número π é blá blá. Então, quando eu rodo aqui, ele vai gerar exatamente a mesma coisa, tá? Desculpa aqui que eu tirei um espaço. Tá? Se eu tirar esse espaço, a gente pode ver, cada vez que ele imprime exatamente os dois. Certo? Uma outra forma que a gente pode fazer é usando, tá, um negócio chamado fstrings, tá? Fstrings, ele é uma formatação nova de você usar o print, tá? E essa nova formatação, ela surgiu a partir do Python 3.4 ou 3.5, tá? Então, os Pythons mais antigos, as versões mais antigas do Python, não aceitam essa forma, tá bom? Então, como a gente está rodando sempre a última versão, que é sempre que a gente tem que usar, né? E aqui a gente está usando a 3.8, então ele aceita. Então, como que funciona? Ele funciona da seguinte maneira, o fstring, tá? Eu ponho o
o valor do número π é... Aí, 2 pontos, abre chaves. Aí aqui, pessoal, eu vou colocar o nome da variável, 2 pontos. Pronto. Então, ele vai imprimir para mim o valor da variável. Então, se eu rodar aqui, ele vai rodar, ó, o número 3.1415, blá, blá, blá. Então, ele imprimiu o número π. Certo? Ok, pessoal? Agora, uma outra forma que a gente pode fazer é formatar isso aqui. O que é o formatar? Eu não quero que imprima todo o valor π, eu só quero que imprima os 2 números após a vírgula. Como que eu faço? Tá, então, aqui nesse primeiro caso, não tem como a gente fazer esse controle aqui nessa primeira linha 6, mas da linha 7 e da linha 8 pode. Então, como que a gente faria? A gente coloca aqui, ó, 2 pontos, ponto 2F, ou seja, eu quero que você formate esse número para você imprimir de tal maneira que eu tenho 2 casas, né? O que é 2F? Seria 2 pontos flutuantes, ou seja, 2 casas após a vírgula. Então, ele vai imprimir aqui 3.14, tá? E aqui embaixo, exatamente, eu vou fazer isso aqui, vou botar ponto 2F. Então, com isso, ele vai imprimir o valor π com 2 casas após a vírgula. Se eu clicar aqui, ó, ele vai imprimir, ó, 3.14. Se eu colocar 4 aqui, ó, ele vai ficar com 4 casas após a vírgula, tá? Ok? Então, é isso que a gente trabalha para poder fazer a formatação de números, tá? Usando o comando print. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não? Então, beleza. Então, eu vou criar aqui mais um arquivo, tá? Vou botar aqui parte 03. Vou botar aqui parte 03. Aí eu criei mais uma parte aqui do projeto, tá? Então, aqui, pessoal, agora, a gente vai... Eu vou clicar com o direito aqui em cima e vou botar Run, só para rodar aqui e ele já mudar para a parte 3, tá? Então, eu já rodei aqui. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre operadores, tá? O que é operador? Tá? Operadores aritméticos, tá? O que são os operadores aritméticos, pessoal? São as operações matemáticas. Como que a gente faz? Soma, subtração, divisão, potenciação e assim por diante, tá? Então, como que são os símbolos disso, tá? Então, o símbolo mais, ele significa adição, soma, tá? Eu só vou botar tudo aqui em comentário e depois a gente vai mexer com isso. Menos significa subtração, tá? Asterisco, ele significa multiplicação, tá? 2 asteriscos significa potenciação, tá? 2 divisões, deixa eu botar aqui em cima, só para deixar organizado. Uma barra é divisão, tá? Divisão. 2 barras significa divisão inteira, tá? Então, vocês vão entender que a divisão inteira, eu vou mostrar um exemplo, vocês vão ficar mais claro, tá? E são esses, tá bom? Então, aqui, pessoal, a partir desses caras aqui, eu vou definir 2 números, tá? Então, eu vou definir o número A, que eu vou botar igual a 5, e o número B, que eu vou botar igual a 10, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, print, tá? A mais B, então ele vai imprimir para mim, A mais B é igual, e aqui eu vou botar entre chaves, aqui, eu vou fazer uma F-string aqui, tá, pessoal? Vou botar um F aqui, eu vou botar A mais B, certo? Então aqui, pessoal, ele vai pegar o valor de A mais B, vai somar e vai representar aqui dentro. Então, quando eu rodar esse cara, o que a gente vai ter? Espera aí. Dex velho. Ah, tá aqui em cima, tem esse rim, pessoal, desculpa. Espera aí, pessoal, que tem alguém que tá querendo entrar aqui. Espera aí, pessoal, deixa eu só... Beleza. Tá, tranquilo. Então, eu fiz a soma aqui, pessoal, A mais B igual, botei A mais B, certo? Então, eu vou dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, só para a gente pegar todas as situações. Tá, então, vem aqui, eu vou fazer A menos B e A menos B, certo? Então, se eu rodar esse cara aqui, vai dar A menos B, vai dar 5. Então, vai ser 5 menos 10 dá igual a menos 5, certo? Então, aqui eu vou botar, ao invés de ser A menos B, eu vou botar A dividido por B, né? Então, A dividido por B, aqui no nosso caso, vai dar meio, tá? Então, eu vou rodar aqui, ele deu 0,5. Se eu fizer barra, barra, ele vai ser potenciação.
Então, o que vai ser essa potenciação? O valor de A, né? Então, é 5 elevado a 10. Então, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes. Tá? Então, ele vai dar um valor aqui gigantesco. Então, dá... Espera aí. A potenciação é a estrela, né? Ah, desculpa, estrela. Tá, a potenciação é estrela. Desculpa, eu botei aqui errado. Obrigado, Guilherme. Tá, então, potenciação são 2 estrelas, tá? 2 estrelas, então 5 dividido 5 elevado a 10, dá 5 vezes 10, 10, 10. Então, eu vou ter esse valor aqui, ó. Tá, 97, 65, 62, 5. Certo? E aqui, pessoal, divisão, tá? Divisão de A por B é divisão de A por B. Então, é 5 por 10, vai dar meio, que eu já falei, então é divisão inteira. Então, a divisão inteira são A barra B. Então, o que é isso, pessoal? Divisão inteira é, se eu dividir 5 por 10, quantas vezes eu posso colocar, né? No caso, nenhuma, tá? Então, seria 0, tá bom? Se eu inverter isso aqui, ó, botar B por A, ó, tá? Eu vou mudar aqui o valor. Eu vou botar B igual a 11. Então, vai ficar quanto? Vai ficar igual a 2, certo? Por quê? 11 dividido por 5 vai dar 2,1 quebrado. Então, divisão inteira seria número 2, tá bom? Os quebrados, ele não calcula, tá bom? E se vocês quiserem, até não esqueci de passar, o resto dessa divisão, tá? Então, vai ser print. O resto, a gente utiliza porcentagem. Tá? Então, quando eu coloco A porcentagem B, eu calculo o resto. Tá? Então, aqui, tá? Se eu dividir 11 por 5, o resto dessa divisão vai ser 1, tá? Então, quando eu rodo aqui, ó, ele vai ter aqui, ó, 1, tá bom? Então, fica assim, ó, A mais B, 16, A menos B, menos 6, A dividido por B dá 0,4555, A elevado a B dá esse valor aqui, A dividido por B dá 2, desculpa, aqui não é dividido, aqui é divisão inteira, né? Tá? Aqui é divisão inteira, e a porcentagem B vai dar igual a 1, tá? Que é o resto da divisão. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Ok. Tá bom, pessoal? Então, Thiago, era isso. Oi, Raíssa, pode falar? no caso, se eu não disser qual é o tipo da minha variável, ele assume sempre como float. Sim. Tá, isso é uma muito boa observação. Ao contrário de outras linguagens de programação, como o C, que você tem que definir as variáveis lá no começo, o Python é uma linguagem interpretável. Então, quando você declara, vou pôr lá uma variável, nome, se eu botar aqui, por exemplo, nome igual a Thiago, ela já entende que tem uma variável, que vai ser um nome, e só do jeito que eu defini ele já sabe automaticamente, o Python já vai entender que essa variável é do tipo string. Quando eu ponho A igual a 5, ele já entende que é uma variável do tipo inteira. Se eu botar 5.0, ele já vai entender, por mais que 5 e 5.0 seja a mesma coisa, numericamente, né, mas o ponto 0 ele já entende que o A ele vai atribuir uma variável do tipo float. Entendeu? Entendi, obrigada. Tá? Se eu não botar o ponto, ele entende que é uma variável do tempo inteira. Tá bom? Então, pessoal, só para a gente terminar esse aqui, eu vou botar um exemplo aqui, só para a gente fechar essa primeira parte da aula, que vamos fazer assim, ó. Exemplo, tá? Fazer um exemplo, tá? Calcular o IMC, tá? Então, vamos calcular o índice de massa corpórea, tá? O índice de massa corpórea, o IMC, vai ser igual ao peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, é só colocar isso aqui tudo em comentário, só para a gente não ficar rodando isso aqui, tá? Quer saber? Eu vou botar isso aqui num outro arquivo, para ficar mais limpo para nós. Tá? Exemplo. IMC. Deixa eu botar um underline aqui, IMC. Pronto. Ah, então eu vou botar aqui, rodar ele para já... Beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, solicitar informações para o usuário. Então vamos lá. Primeiro, peso é igual a input, digite o seu peso, certo? Tá, então, quando o usuário digitar o peso dele, ele vai atribuir a variável peso o quê? Um número, porque toda a saída da variável input, da função input, é um número, tá? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou botar aqui, ó, float, tá? E vou colocar aqui assim, ó. Então, o que esse float por fora ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte,
Ele vai solicitar essa informação aqui dentro vai entrar uma string, que vai ser o número, ele já vai converter esse número, que na realidade vai ser uma string, e vai converter para uma variável do tipo número também, tá? Se é um número, né, uma variável real, no caso, porque eu estou impondo que seja float, tá bom? E aqui embaixo, pessoal, eu vou botar número. Número não, vou botar altura, tá? Altura, eu vou fazer a mesma coisa, float, input, tá? Digite a sua altura. Certo? Ok? Então, é isso. Bom, tá, então, com isso, eu vou calcular IMC. Como que a gente calcula IMC? Vai ser o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Né? O quadrado é potenciação. Então, vai dar o print aqui e a gente vai colocar aqui, ó, o IMC da pessoa com quilos e metros de altura é... Bom, então vamos botar aqui, pessoal, uma f-string, tá? Então aqui eu tenho que colocar uma variável, então o IMC da pessoa, quilos, então peso, certo? E altura, então eu vou botar a variável altura aqui, né? Opa. Altura deixa eu só trazer isso aqui para cá, IMC, certo? Então, a gente vai rodar esse cara, então vamos rodar esse exemplo. Então, quando a gente roda aqui, digite seu peso, 85, a minha altura, 1,78. Quando eu rodo aqui, tá, o IMC da pessoa de 85 quilos e 1,78 de altura é esse número gigantesco. Como eu não quero que apareça esse número gigantesco, eu só quero que apareça as dois pontos após a vírgula. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, ó, dou um ponto, 2 ponto F. Ok? Então, quando eu rodo aqui, eu vou botar aqui, ó, 85, 1,78. Tá? Então, meu valor aqui é 26,83. Ok, pessoal? Aqui eu fiz com F-strings, pessoal. Se eu quisesse não fazer com F-string, queria fazer com format, como que ficaria? Tá? Então, eu vou só colocar aqui para exemplificar. Tá? Então, eu vou apagar esse cara aqui. Tá? Só estou comentando, esse cara fazer com F-string. Então, eu faria aqui, ó, apagaria esse cara, apago esse cara aqui e apago esse cara aqui. Certo? Opa, tem 2 pontos aqui, eu ponho aqui um ponto format, e aí eu vou colocar na ordem. Qual que é a primeira variável que eu tenho que colocar aqui? Né? Peso. Então, eu vou botar peso, vírgula, altura, vírgula, IMC. Certo? Então, eu rodo. Ah, não, desculpa. Eu não é mais um F-string, então eu tenho que tirar esse F aqui de fora, tá, pessoal? Então, quando eu tiro aqui, meu peso, 85, 1,78, e aí você vai, o IMC da pessoa de 85 quilos e o 78 de altura é 26, certo? Então, aqui é o nosso exemplo que a gente fechou a primeira parte da aula, tá? Só a parte de variáveis. Variáveis simples. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Pessoal, eu tô falando, não ouço ninguém, às vezes dá a impressão que até tenho caído aqui, tá? Então, beleza. Tá? Então, agora, pessoal, a gente vai estudar uma outra coisa chamada... A gente estudou as variáveis mais básicas, que a gente chama de variáveis primitivas, que é string, float, inteira e booleano. Tá? O booleano a gente não viu, a gente vai ver no final da aula quando a gente for trabalhar com outras estruturas condicionais. Tá? E a gente vai vir para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Então, agora, pessoal, a gente vai estudar... Eu vou botar vou criar um novo arquivo aqui, variáveis compostas, tá? Então, eu vou criar aqui um novo arquivo sobre variáveis compostas, tá? Que a gente vai estudar agora. Então, cliquei, rodei aqui, tudo certo. Então, vamos botar um comentário. O que são variáveis compostas, pessoal? Variáveis compostas, existem 3 tipos, tá? Existem tuplas, tá? Que ela é sempre indicada dentro da programação Python por parênteses. Existe listas, que ela é sempre indicada por abre e fecha
colchetes, e existe também um outro tipo de estrutura composta chamado de dicionário, tá? Que é dada por abre e fecha chaves. Não é igual, claro que não é igual, mas vamos trazer um paralelo para o pessoal que já trabalha com MATLAB, tá? Quando a gente trabalha com células lá do MATLAB, ela é muito parecido, tá, com o que tem de listas. Então, a lista é parecida com células, e estruturas, quando a gente trabalha com a ideia de estruturas em MATLAB, ele é muito parecido com a ideia de dicionários, tá bom? Tá? É muito parecido. Não é igual, mas não é muito parecido, são parecidos, tá? A ideia por trás é a mesma, é meio que, né, então, dicionários estão relacionados com estruturas, e lista está relacionado com células, tá bom? Então, agora, pessoal, a gente vai começar a estudar listas, tá? Então, o que é uma lista, pessoal? Então, eu vou criar uma variável chamada lista, que ela vai ser uma lista, tá? Então, lista são coisas é uma variável que eu posso, meio como falar assim, é como se fosse um container, e dentro dela eu posso colocar um monte de coisas lá dentro, de maneira conjuntas, tá? Então, essa lista aqui eu posso colocar, por exemplo, Thiago, vírgula, um número qualquer, vou botar aqui o valor BP 3.1415, eu vou colocar aqui meu sobrenome, Pereira, e eu vou colocar aqui, sei lá, mais um outro número qualquer aqui, certo? Então, com isso, eu criei uma lista. Aí, essa lista aqui, eu tenho todos esses valores. Então, se eu pegar aqui e dar um print, lista, tá? O Python vai me dizer para mim, ó, você criou uma lista, tá vendo? Ó, colchetes aqui, ó, então ele já sabe que isso aqui é uma lista, onde a primeira posição, ele é Thiago, o segundo é um número, o terceiro é um outro número, e assim por diante, certo? Então, agora, eu vou querer, vamos supor que eu só quero imprimir, eu vou tirar esse print aqui para não confundir, eu só quero imprimir só quero imprimir Thiago, como que eu faço? Tá? Então, dentro de uma lista, a gente tem posições. Então, a gente tem a posição 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, aqui o Thiago está na posição 0, 222 está na posição 1, na posição 2 está 3.1415, na posição 3 está a minha palavra Pereira, e na posição 4 está esse número aqui. Então, se eu colocar aqui, pessoal, por exemplo, abre o colchete 0, tá? Ele só vai pegar, eu só estou selecionando da minha lista a posição 0, que é o Thiago, que ele só vai imprimir a palavra Thiago. Tá vendo, ó? Thiago. Tá? Então, se eu fizer aqui, ó, deixa eu só botar aqui, ó, um print, lista, type, lista de 0. Tá? Então, deixa eu só... Então, ele vai checar para mim qual que é o tipo de variável que está na posição 0 da lista. Então, se eu rodar esse cara aqui, ele vai dizer, ó, na posição 0, você tem uma variável do tipo string. Se eu não passar nada, eu só passar a lista, ele vai checar qual que é o tipo de variável da variável lista, que vai ser o quê? Um tipo lista. Tá vendo, ó? Então, é um tipo lista. Ok? Certo? Tá? Então, na posição 0 é lista. Tudo bem? Agora eu quero imprimir a palavra Thiago e o número 222. Como que eu faço isso? Eu coloco 2 pontos. Eu coloco 2 pontos, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou botar de 0 a 2. Mas, Thiago, não é de 0 até 1? Desculpa, eu vou dar um Ctrl Z aqui, desculpa, pessoal. Né? Então é 0, 1, não é isso? Eu só quero imprimir a posição 0 e a posição 1. Por que está passando 2, tá? Porque no Python... Tá? Sempre o limite superior ele não é incluso. Tá? Então, se eu vou imprimir da posição 0, 1, eu tenho que botar até 2. Tá? Então, eu rodo, ele vai imprimir a posição 0, 1. A posição 2 ele não imprime. Tá? Se eu quiser que imprima a posição 2, então, na realidade, eu vou colocar 3 aqui. Certo? Então, eu vou rodar aqui, ele vai imprimir a posição Thiago, 0, 1, e a posição 2, que é Thiago, 222, 3.1415. Certo? Uma outra maneira que a gente pode fazer é suprimir. Quando eu suprimo essa posição, eu não informo essa primeira posição aqui, o Python já entende que eu quero que comece da posição 0. Então ele sabe, isso aqui é análogo, botar 0, 2.3, é a mesma coisa que colocar 2.3. Então ele vai pegar Thiago, 0, 1, 2. Ele vai imprimir até aqui. Tá? Então ele vai rodar, ele vai imprimir 0, 1, 2. Ok? Thiago. Oi.
Pode falar. Como que eu imprimo um termo da lista que é composto por letras e números? Tipo, tem 2 Tiagos, aí eu chamo um deles de Tiago 1 e Tiago 2. Assim, Thiago 1, tá, eu vou botar aqui Thiago 2. Certo. E aí você quer imprimir os dois, só esse? Thiago 1 e Thiago 2? É isso? Ou então eu imprimo o Tiago 1 e o 222. Porque Ah, existe aí não. uma sobreposição, né, de string, de número, eu não sei o que Não tem acontece. problema. Você não tem problema. Se eu quero só imprimir Thiago 1 e Thiago 2, eu vou colocar lista da posição 0, vírgula. Lista da posição, como está o Thiago 2 aqui? 0, 1, 2, 3. Então, eu vou botar a posição 3. Pronto, vai imprimir Thiago 1, Thiago 2. Só para complementar, esse Tiago 1 tudo é um string, né? Esse 1 ele Isso. não entende como número. Tudo Não, não string. entende como número. Aqui ele vai entender como uma string, exatamente. Porque eu botei entre aspas simples, ele é sempre uma string. É que para Tá mim bom? aparece uma mensagem de erro falando que o nome Tiago 1 não é definido. Mas você botou entre aspas simples, ficou verdinho, ficou esse verdinho, porque você tem que botar entre aspas simples. Se você não botar entre aspas simples, o que o PyCharm está entendendo? Que existe uma variável declarada chamada Thiago 1. Entendeu? Aí ele vai colocar o conteúdo dessa variável Thiago 1 dentro daqui. Dentro da primeira posição da lista. Entendeu? Então eu vou botar aqui, ó. Thiago 1, vamos pegar o seu exemplo. Ó. Vou botar aqui Thiago 1, vou botar aqui Olá. Então, ele vai pegar a string do Olá e vai colocar nessa primeira posição. E aí, na lista 0, ele vai ver que aparecer Thiago 1 e vai pegar o conteúdo da variável Thiago 1. Tá vendo que agora tá até branquinho, ó? Então, quando eu rodar aqui, ele vai dar, ó, Olá. Então, se eu colocar entre aspas simples, aí eu tô colocando o quê? Ah, isso aqui é string Thiago 1. Entendi, obrigado, viu? Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Tá? Então, é isso. Tá? Então, isso aqui é sobre listas, tá bom? Uma outra coisa sobre listas também, se voltando à parte do fatiamento, é o seguinte. Eu posso dar um print, a lista, e eu posso fazer assim, ó. Eu quero que imprima Thiago, 3.14 e esse número final. Então, eu quero pular 1 em 1. Então, como que eu faço essa pulagem, esse passo, né? Então, até agora, ele está imprimindo de passo em 1. É 0, 0 mais 1 aqui, de 1 em 1. Eu quero vai pulando. Como que eu faço para ir pulando? Eu coloco assim, ó. Posição inicial, que eu quero começar com o Thiago, eu quero que vá até o final, tá? Então, eu vou pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou botar a quinta posição, certo? Que é sempre N mais 1. Colocar 2. Então, quando eu rodo aqui, ele vai imprimir Thiago, pulando de 1, então ele vai pular o 222, vai imprimir 3.14 e vai vir para esse outro lado aqui, tá bom? Então, é assim que faz. E assim, pessoal, eu posso criar, dessa forma, eu também posso criar uma sublista. Então, eu vou criar aqui uma outra variável, como eu vou chamar assim, ó, sublista, uma nova variável, que é igual a esse cara. Então, essa sublista vai ser uma nova lista que vai ter as posições, que vai ter o conteúdo Thiago na posição 0, 3.14 aqui na posição 1, e na posição 2, 74672. Tá bom? Se eu der um print aqui, ó, sublista, ele vai mostrar isso para mim. Certo? Ok, ó. Thiago 1, Thiago 2, Thiago 3. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Tá? Agora, dentro das listas, a gente tem métodos, tá? O que são métodos, tá? Métodos. Métodos é como se fossem funções que eu altero a minha lista, tá? Que eu faço alterações na minha lista. Então, algumas desses métodos chama append, tá? Append, eu adiciono um elemento na lista, tá? O que é um elemento, pessoal? Isso aqui a gente chama de elemento, posição 0. Thiago 1 é um elemento, e 222 é outro elemento, 3.14 é outro elemento, e assim por diante, tá? Então, a gente adiciona um elemento. Em ponto insert, eu tá? Isso aqui também adiciona ele adiciona um elemento na lista, tá? Então, aqui ele adiciona um elemento no final da lista, tá, pessoal? No caso do append,
no final da lista. A gente vai, depois eu vou fazer um exemplo de cada um para vocês entenderem melhor, tá? O append, eu adiciono num ponto específico da lista, tá? O count, ele conta quantas vezes aparece na lista em determinado elemento, tá? Ok? Então, são esses que a gente vai ver agora. Então, aqui, pessoal, eu vou criar uma nova lista aqui embaixo para a gente poder trabalhar. Tá? Então, eu vou criar aqui uma lista chamada comida. Espera aí, só autorizar aqui as pessoas, tá? Então, aqui eu vou criar uma lista comida. Então, aqui eu vou botar pizza, sanduíche, vou botar macarrão, sei que eu vou botar em traço para cima. Macarrão, eu vou botar aqui arroz, certo? Eu criei uma lista que eu tenho essas quatro strings onde são o nome. Então, se eu dar um print aqui, ó, comida, ele vai imprimir para mim esse cara aqui. Deixa eu só apagar isso aqui para não atrapalhar o nosso exemplo. Tá? Então, quando eu rodo aqui, ó, ele vai imprimir para mim aqui, ó, pizza, sanduíche, macarrão e arroz. Então, aqui, pessoal, se eu fizer assim, ó, comida, ponto, append, eu vou adicionar mais uma coisa. Então, eu vou adicionar pizza. Vou adicionar de novo a palavra pizza. Então, aqui no final, depois do arroz, vai ter mais um novo elemento, tá? Chamado pizza. Então, deixa eu só dar um print aqui, antes do append, só para vocês entenderem. Tá? Então, botar, ele vai imprimir, depois ele vai adicionar pizza e imprimir de novo. Então, quando eu faço aqui, ó, eu tenho o quê? Pizza, sanduíche, macarrão, arroz, e no final eu adiciono pizza. Certo? Então, aqui, pessoal, vamos usar um novo método, tá? O segundo método, só para a gente exemplificar, é o insert, tá? O método insert, tá? Ele funciona assim, ó. X, tá? Elemento. Tá? Então, eu vou definir qual que é o elemento que eu quero que adicione. Então, eu vou vir aqui, ó, pessoal, e eu vou botar comida.insert, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, eu vou botar feijão. Aí eu quero que ele adicione na posição 2. Então, aqui na posição 2, ó, tem 0, 1, 2. Tá vendo que o macarrão está na 2? Ele vai botar feijão aqui, entre sanduíche e macarrão. Tá? Então, se eu vou dar um print aqui, comida, ele vai fazer isso. Ó. Então, quando eu rodar aqui, ó. Desculpa. Ao contrário, pessoal. Primeira posição, depois do que eu quero adicionar. Então, quando eu rodo aqui, ó. Na posição 2, ele colocou o feijão. Ó. O feijão ficou entre sanduíche e o macarrão. Tá bom? Ok? E aí, aí eu tenho também um outro chamado comida.count, que você, feijão. Então, ele vai... Tá? Desculpa, vou botar pizza aqui. Então, ele vai contar para mim quantas vezes, tá? Eu tenho a palavra pizza dentro da minha lista. Então, quando eu for rodar aqui, ó, meu último ele vai mostrar que eu tenho 2 vezes a palavra pizza, que é na primeira posição e na última posição. Tá bom? E tem mais 2 que eu esqueci de falar aqui, que é o pop, tá? O pop você deleta elementos da lista, certo? Então, como que a gente faz isso? Tá? Então, a gente faz comida.pop, tá? A gente abre aqui e a gente coloca a posição. Então, eu quero remover a primeira pizza, eu quero tirar essa pizza daqui. Ó. Então, eu vou botar pop 0. Ele vai deletar a posição 0. Então, eu vou dar um print, comida. Eu rodo aqui, ó, na última posição minha, ele deletou pizza e só manteve o sanduíche. Tá bom? Então, o pop você serve para ele deletar um elemento da lista. Tá? Então, pessoal, isso aqui era a parte de listas, tá bom? Terminamos a parte de listas. Agora, eu vou comentar todos esses caras aqui, tá? Vou botar isso aqui tudo como um comentário, para poder depois trabalhar com dicionários, tá? Por que eu estou colocando comentário aqui, pessoal? Porque na hora de rodar a parte de dicionários, né, para não ficar rodando isso, para poder não atrapalhar nosso trabalho, tá? Então, venho aqui, vou vir aqui, tá? Dicionários.
Então, como que funciona dicionários, pessoal? O dicionário, tá? Ele trabalha com o método de chaves. Tá, vixe, tá meio confuso para mim o que é chaves. Na lista, você não tinha... Cada elemento não era um número? Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. No dicionário, cada posição, você pode definir uma palavra, uma chave, que a gente chama, tá? Então, como que a gente define o dicionário? Então, eu vou botar aqui, ó. Tá? Então, vamos aqui, definir dicionários. Como a gente define o dicionário? Tá? Então, eu vou botar aqui um dicionário chamado contato. Tá? Então, eu vou botar um contato, que são informações de uma pessoa. Tá? Imagina que fosse um contato de agenda. Então, eu vou botar uma chave chamada nome. 2 pontos, e esse nome aqui vai ser Thiago. Tá? Então, na palavra, no ponto, dentro do contato vai ser um dicionário, dentro desse contato ele vai ter uma chave, que é nome. E o conteúdo dessa chave nome vai ser Thiago. Certo? Então, eu posso dar um enter aqui, pessoal. Geralmente, quando o pessoal declara, trabalha com dicionários, eles fazem com enter, assim, ó, uma linha. Cada linha é uma chave e um valor, tá? A gente chama de valor, que é o conteúdo, tá? Dessa forma fica mais fácil a nossa organização para a gente ver no código, tá bom? Quando a gente trabalha com JSON, que é um tipo de arquivos que a gente vai trabalhar para configuração na próxima aula, nas próximas aulas, quando a gente trabalha com MCX, né, o PyMCX, todos os parâmetros iniciais você coloca dentro do arquivo JSON. E o arquivo JSON, quando a gente importa para dentro do Python, ele vai entrar como um grande dicionário, tá bom? Tá? Então aqui, pessoal, vou botar telefone. Então, meu telefone, sei lá, vou botar aqui 11, o número aqui, certo? Aí eu vou botar aqui CPF, eu vou botar uma nova chave, CPF, eu vou digitar aqui um novo número, certo? E com isso, eu defini um dicionário, certo? Então, se eu rodar aqui, eu defini um dicionário. Então, se eu der um print aqui, pessoal, ó, se eu der um print, contato, tá? Então, ele rodou aqui, ele vai imprimir para mim todo o meu dicionário, tá vendo? É uma chave simples aqui, e ele rodou o meu dicionário, tá? Então, com isso, eu tenho um dicionário. Bom, você se lembra como que a gente acessava a lista? Eu colocava lá, professor, aquela posição 0. Você colocava 0 e você roda aqui. Só que está dando um erro aqui. Por que eu falei para vocês? Lá na lista, cada posição nossa, a posição era definida por um número. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui no caso, não. Aqui no caso, ele é definido por uma chave. Então, se eu quero acessar a informação do que tem dentro da chave nome, em vez de colocar o valor 0, eu vou botar aqui, ó, nome. Certo? Então, quando eu coloco nome, ele vai imprimir o valor, tá? Thiago. Se eu quiser o telefone. Então, eu posso fazer telefone. Então, ele vai imprimir o valor do telefone. Certo? Então, é assim que a gente trabalha, tá? É assim que a gente acessa as informações do dicionário, tá bom? Agora, um dicionário, pessoal, ele também tem o quê? Métodos, certo? Métodos do dicionário. O que são os métodos? São funções, tá, que eu posso acessar as informações do meu dicionário. Então, primeira, chama case. O que você acha que a case faz? Ele retorna para a gente todas as chaves que possuem um dicionário, tá? Então, todas as chaves que o dicionário possui, tá? Então, essa é a chave. Values, velhos, tá? Values, ele imprime, ele retorna, tá? Vou botar aqui, ó, retorna, tá? Acho que é o mais adequado a gente falar, tá? Então, ele retorna o quê? Values, ele retorna os valores das chaves, certo? E aí a gente tem um outro chamado ponto items, tá? Ele retorna, tá? Em pares de chave, valor. Parece que ficou meio confuso, mas depois, quando eu for usar, vocês vão entender isso aqui, tá? Então é isso, tá? Ah, e tem o comando pop também, ponto pop.
que o pop faz, pessoal? Você lembra o que ele faz lá na lista? Ele não deletava o elemento da lista, então podia falar assim, ó, deleta o elemento 0, elemento 1, elemento 2. Né? Então o pop aqui, ele deleta uma chave do dicionário. Como que eu adiciono uma chave do dicionário? Eu só redefino ela novamente, tá? Então, eu coloco... Tá, isso aqui não seria para definir uma nova chave, não seria isso, tá? Eu vou mostrar aqui para baixo, tá? Então, com isso, pessoal, deixa eu colocar aqui Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Deixa eu só voltar aqui para poder... Só vou redefinir de novo esse mesmo dicionário aqui, só estou trazendo aqui para baixo para a gente poder ver isso aqui de maneira mais clara, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou dar um print aqui, ó, print, eu vou botar contato.case. O que ele vai imprimir para mim, pessoal? Todas as minhas chaves, não é isso? Ó? Então, quando eu imprimo aqui, ele vai mostrar para mim, ó. Deixa eu só comentar esse cara aqui também, pessoal, para poder não ficar imprimindo essa parte aqui de cima. Tá? Então, só comentei aqui, só tá para rodar essa parte aqui embaixo. Então, quando eu coloco aqui, então ele vai, como eu falei, ó, contato.case. O que é o case? É uma chave, que ele vai retornar o quê? As chaves que tem no meu dicionário. Então, no meu dicionário tem uma chave nome, tem outra chave telefone e tem outra chave CPF, tá? Então, imagina que aqui, depois que eu definir esse dicionário aqui, tá? Eu quero colocar o meu RG. Como que eu coloco o RG? O RG eu preciso criar uma nova chave. Então, para poder criar uma nova chave, eu só coloco assim, ó, RG. Certo? Isso aqui eu vou definir meu RG aqui. Pronto. Eu defini. Então, eu defini uma nova chave chamada RG. Então, se eu vir aqui embaixo e fizer, tá? Dar o Ctrl+C e Ctrl+V aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu defini um dicionário com essas 3 chaves. Eu imprimi as chaves, que são essas 3. Eu defini uma nova chave e eu vou imprimir de novo essas chaves. Então, desse print aqui para esse print, a única diferença vai ser que eu vou ter uma chave a mais aqui chamada RG. Então, quando eu rodo aqui, eu tenho nome, telefone, CPF, e aqui embaixo eu também tenho o RG. Certo? Ok? Então, se eu fizer um print aqui, pessoal, contato.valores, o que ele vai me imprimir? Ele vai me retornar os valores. Ele vai me retornar Tiago, esse número 11 aqui, esse CPF e esse número do meu RG, porque eu defini esse RG. Né? Então, depois que eu definir, ele vai me imprimir esses 4 valores. Tá? Então, eu vou rodar aqui. E aí ele vai ter aqui, ó, valores do dicionário, Tiago e os números aqui. Certo? Ok? Então, aqui, pessoal, agora, para a gente terminar a parte de métodos de dicionário, a gente vai ver, tá, items. O que o items faz? Contato.items. Então, ele vai imprimir, tá, em formato impar toda a informação das chaves e dos valores, tá? Então, quando eu clico aqui, ó, eu tenho items, tá? Estão vendo que tem uma chave aqui, ó? Uma chave no início e uma chave no final? Tá? Então, isso aqui tudo é uma grande lista, tá? Isso aqui também, a chave ele devolve numa lista, né? Onde a primeira posição vai ser então, as posições são as chaves do meu dicionário, os valores, ele também vai definir uma lista, onde a primeira posição, eles são os valores da minha lista, né? Então, na chave nome vai ser Tiago, na chave telefone vai ser esse número, na chave CPF está armazenado esse número, na chave RG vai estar esse número. E o items é uma mistura disso, ele é uma lista onde na primeira posição ele tem abre parênteses e fecha parênteses, tá? Aí ele vai ter um par, que é o nome, ele está falando, dentro desse meu dicionário eu tenho uma chave nome que tem armazenado Tiago, na segunda eu tenho telefone que está armazenado este número. Na terceira, numa outra posição, eu tenho uma chave CPF que está armazenado esse número. E assim por diante. Tá? Esse abre e fecha parênteses aqui, pessoal, o que é isso? Tá? Isso aqui é uma lista. E aqui dentro, o que é, pessoal? É o nosso terceiro tipo de estrutura composta, que a gente viu lá no começo, que é nossas tuplas. Você lembra que a tupla que eu falei para vocês, que abre e fecha parênteses? Então, é a nossa tupla aqui, tá bom? Então, o que é tupla, pessoal? A tupla, ela é exatamente uma lista
que eu acesso da mesma maneira, só que depois que eu defini essa tupla, ela é imutável, eu não consigo mais alterar. Tá? Então, eu não posso mudar um número, eu não posso fazer nada. Ela se torna de maneira imutável. Tá? Então, só vou falar bem rapidamente sobre tuplas, tá? Porque tuplas é uma coisa que dentro da programação, em Python, eu particularmente uso muito pouco. Tá? Mas só para a gente poder ver, para não ficar faltando essa informação para vocês. Tá? Então, vou falar aqui sobre tuplas. Tá? Então, tuplas eu defino assim, tupla. Então, vou botar aqui, abre parênteses, vou botar Thiago, tá? Vou botar aqui um número qualquer, vou botar aqui Pereira, tá? Então, defini essa tupla aqui e vou dar um print, tupla. Certo? Então, quando eu vou imprimir aqui, no final ele vai aparecer, Ele apareceu aqui, a minha tupla, Thiago, um número e outro número. Tá aqui a minha tupla aqui, certo? Deixa eu só comentar essa parte aqui de cima, para poder ficar mais fácil para a gente interpretar, para a gente entender, tá? Deixa eu só apagar aqui, tá? Então, vou só imprimir a parte da tupla. Quando eu comentei aqui, tem a minha tupla. Aí, como eu falei para vocês, vamos tentar fazer manipular essa tupla. Então, vou botar um tupla.append, certo? Eu vou botar aqui Maria. Então, vamos adicionar um termo Maria aqui. Quando eu for adicionar um termo Maria, ele vai dar erro. Por quê? Porque o tupla, como eu falei, ele é imutável. Eu não consigo adicionar elemento, mudar elemento, nada. A partir do momento que eu defino aquela tupla, eu não tenho mais como alterar ela. Eu só posso acessar aquelas informações, tá bom? Ok? Então, isso é uma tupla. Beleza, pessoal? Então, a gente fechou a parte de variáveis compostas, tá? Então, antes de a gente terminar de ir para a parte final da aula, queria saber se está tudo bem, ok? Vocês têm alguma dúvida? Tá? Eu sei que está sendo bem rápido, né? Então, quem não tem muita familiaridade com programação provavelmente deve estar meio perdido ainda, mas como eu falei para vocês, é um compilado de várias aulas, eu estou falando a parte mais... Assim, tem várias coisas que eu teria que ter feito com mais calma, com mais tranquilidade, para a gente poder ver com isso com mais calma. Mas, assim, claro, vou passar para vocês, compartilhar essa gravação para vocês reverem essa aula e vou passar todo o material de apoio. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Tiago, você falou que eu não consigo mudar nada na tupla, mas eu consigo acessar aquele valor para fazer contas com ele? Sim. Acessar o valor você consegue, você não tem problema nenhum. Então, até você ver aqui, Então, até a posição 0, 1, 2, né? A tupla, desculpa, pessoal, até esqueci de falar, mas a tupla eu sempre acesso por número também. Então, se eu botar a posição 0 aqui, e rodar, eu vou pegar só... Ah, não, desculpa, deixa eu apagar aqui, porque não pode adicionar. Então, se eu colocar aqui na tupla, eu tenho o Thiago. Se eu colocar na posição 1 aqui, e vou pegar o número da posição 1, tá? E somar mais 5, por exemplo, eu consigo, ele vai fazer para mim. Ele vai pegar esse número, vai somar 5 e vai dar a tupla. Tá bom? Entendi, por exemplo, obrigada. se eu pegar a posição 0, até vou mostrar aqui para vocês. A posição 0 é uma string, né? Se eu botar, por exemplo, 3 vezes, e isso aqui for uma string, ele vai repetir a palavra Thiago 3 vezes. Tá? Isso aqui. Então, ele vai ficar Thiago, Thiago, Thiago. Tá? Então, a multiplicação, quando você multiplica uma string dentro de um print, ele repete aquela string, o número de vezes que você multiplicou. Tá bom? Só mais um detalhe aí para falar. Tá? Então, é isso. Você consegue pegar a informação, fazer cálculos, tudo, mas você não consegue editar uma tupla. Tá? Mas é uma pergunta? Thiago, qual que é a vantagem da tupla? A tupla, na realidade, a vantagem, às vezes, sei lá, você quer definir algumas variáveis, algumas constantes no seu código, você não quer que mude, sei lá, porque de repente você define uma variável, no meio do seu código você muda aquele valor e pode dar algum problema, algum erro, entendeu? Então, você pode usar uma tupla para definir uma constante que você não quer que nunca altere. Que se por acaso você codou, você somou 1, ele vai dar erro, entendeu? Essa que seria a principal vantagem da tupla. É você fixar um valor que ele se torne imutável. Tá? E tem muitas funções que dão como resposta, como saída, tá, tuplas. Tá? Então, por exemplo, o NumPy, tem algumas funções do NumPy em que a entrada, os parâmetros de entrada das funções são tuplas. Tá? Então, por isso que é bem importante a gente
conhecer um pouco de tuplas, porque muitas vezes o pessoal fala, aqui tem que botar dois parênteses, um parênteses, e fica meio confuso. Por que aqui é 2, aqui é 1? É por causa que o segundo parênteses se torna uma tupla, é uma tupla, tá? Talvez não ficou claro hoje, mas na próxima aula, quando eu entrar, eu volto nesse ponto, tá? Para vocês entenderem melhor, tá? Quando a gente estiver falando de número. Ok? Tá, pessoal? Então... Beleza, Thiago. Thiago, seu microfone tá desativado. Opa, estão me ouvindo agora, pessoal? Tá. Sim. Então, agora vamos falar um pouco sobre estruturas de repetição, tá? Então, eu vou botar repetição, tá? Ponto .pi. Tá? Então, eu vou criar aqui repetição. Deixa eu fechar isso aqui. Não. Tá? Deixa eu fechar esse cara aqui. Vou abrir repetição. Então, eu vou vir aqui. Já rodei aqui, tá tudo certo, tá? Então, o que é estruturas de repetição, pessoal? Quando eu dou um print aqui, vou dar um print aqui. Olá. Tá? Então, o que o Python vai fazer aqui, pessoal? Ele vai pegar, quando eu mandar rodar, ele vai rodar aqui, ó. Print. Ele já passou aqui, print, e botou olá aqui, certo? Então, aqui, pessoal, eu quero que ele imprima 2 vezes olá. Então, vou lá. Então, eu vou botar aqui, dar Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu fizer isso aqui, ele vai rodar, vai imprimir olá 2 vezes. Se eu quiser 5 vezes, eu dou Ctrl+C, Ctrl+V 5 vezes. Isso é uma forma de fazer. Mas a gente pode criar loops, tá? A gente pode criar uma estrutura onde eu falo, ó, essa linha aqui eu quero que repita 2 vezes. Essa linha eu quero que repita 3 vezes. Essa linha eu quero que repita N vezes, tá? E dentro da programação, as duas principais estruturas que a gente chama isso, que a gente chama de estrutura de repetição, tá? Estruturas de repetição, tá? Existem 2, tá? Que é o for, que a gente vai ver hoje, tá? E existe uma outra chamada while, tá? Que a gente não vai conseguir ver hoje, tá? Que é um pouco menos utilizada, tá? A principal, a mais utilizada é o for, que a gente vai entrar em detalhes hoje para poder estudar. E o for, dentro do Python, tá? Ele tem um outro conjunto de... A gente trabalha com for utilizando dicionários e listas, ele se torna extremamente poderoso em Python. Então, tem certas questões que a gente vai trabalhar que o for ele permite, tem um conjunto de ferramentas para você trabalhar com listas e trabalhar com dicionários, que a gente vai ver ainda hoje, tá bom? Então, como que funciona isso? Tá? Então, imagina que eu vou fazer assim, ó, vou declarar um for. For e in range 3, certo? Então, o que esse range vai fazer? Ele é uma função que ele está falando para mim, só para a gente entender agora, pessoal, esse 3 está falando, ó, repete a linha olá 3 vezes. Então, ele vai repetir. 1, 2, 3. Então, quando eu coloco aqui, ele vai imprimir 3 olá. Se eu colocar 5, tá? Ele vai repetir 5 vezes a palavra olá. Tá bom? Ok? Então, pessoal, como que funciona o print? Tá? Como que funciona? Aqui é uma questão que é muito importante a gente falar dentro de Python, tá? No Python, ele é uma linguagem que, na hora de você codar ela é uma linguagem rígida, tá? Ela é rígida assim, a tabulação dela ela tem que ser obedecida, tá? Então, dentro do for, eu botei um for aqui e em range, 2 pontos. Então, eu botei 2 pontos aqui. Tudo que tiver... Tá vendo que o print aqui tem um tab aqui no meu print, ó? Meu print tá aqui para dentro, ó. Tá vendo? Então, tudo que tem um tab, ele tá dentro desse for. Então, quando eu rodei esse cara aqui, ele imprimiu. Olá, olá, olá. Então, aqui, pessoal, vou botar outro print aqui, ó. Print Thiago, tá? Então, vou botar aqui, ó. Thiago. Tá? Então, ele vai imprimir olá e Thiago 5 vezes. Só botar aqui 3 vezes para vocês entenderem. Então, ele vai imprimir aqui, ó. Olá, Thiago, olá, Thiago, olá, Thiago. Certo? Se eu pegar aqui, ó, o print do Thiago e colocar aqui pro cantinho, eu tirei ele do for. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir. Ele vai imprimir 3 vezes olá, e aí depois que terminou, ele vai para a próxima linha e ele só vai imprimir Thiago no final. Tá vendo, ó? Então, com isso, ele só imprimiu olá, olá, olá e Thiago. Então, tudo que tiver com tab aqui dentro, tá? Ele está dentro desse for. Tanto que o próprio PyCharm, ele já identifica que isso aqui está dentro do for. Se eu clicar aqui, ó, ele guarda. Então, toda a informação que está dentro do for, ele está guardado. Se eu apertar aqui, ele mostra.
Tá bom? Tá? Então é assim que a gente trabalha com for, tá? Com a ideia. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho melhor o que é esse range aqui, o que é essa função range, tá? Essa função range, ela define valores para i. Então, como eu botei 3, o que ele vai fazer? Ele vai passar a primeira vez, tá? Então, para a gente entender, eu vou dar um print aqui, i. O que é esse i? Tá? Então, quando eu rodar esse cara aqui, ele vai imprimir 0, 1, 2. Então, a primeira passada, a primeira vez que ele passa por dentro do for, ele vai passar para i igual a 1, na segunda passada igual a... Desculpa, na primeira passada igual a 0, na segunda igual a 1, e na terceira igual a 2. O limite, ele não entra, então ele não vai imprimir igual a 3, certo? Então aqui é assim que funciona o range. Agora, se eu colocar, por exemplo, de 1 até 4, o que ele vai fazer? Eu estou falando, ó, começa no número 1 e vai até 3, porque o limite nunca é, né? Então ele vai imprimir 1, 2, 3, certo? Então, se eu rodar aqui, ele vai imprimir 1, 2, 3, certo? Então aqui, se eu botar 6, por exemplo, ele vai de 1 até 6. Então ele vai fazer, né? 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aqui eu posso colocar um passo. O que eu passo? Qual que é o incremento de i cada vez que passo? Se eu colocar 2, como eu não estou colocando lado, ele está incrementando de 1 em 1. Então na primeira passagem ele deu 1, na segunda 2, na terceira 3, na quarta 4 e na quinta 5. Se eu colocar 2, ele vai sempre incrementar de 2. Então a primeira passada vai ser 1, na segunda ele vai somar 1 mais 2, dá 3 e dá 5. Certo? Então se eu rodar aqui, ele vai fazer 1, 3, 5. Ok? Então é assim que funciona o range. Tá? Então a função for, ela funciona dessa forma. Bom, então agora, pessoal, eu vou voltar aqui. Vamos voltar aqui nas variáveis compostas. E vamos ver como que a gente trabalha com listas dentro de variáveis compostas, tá? Então, como que o for, ele funciona com listas, tá? Então, eu vou botar aqui a lista, vou criar uma lista, vou botar aqui, comida, tá? Então, vou pegar aqui a minha... Deixa eu só pegar aqui para ser mais rápido, pessoal. Deixa eu voltar lá em cima. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá, então, eu vou pegar essa lista aqui que a gente definiu antes e vou trazer ela para cá, tá? Então, aqui, pessoal, eu estou definindo uma lista, tá? Uma lista de comida, onde a primeira posição é pizza, sanduíche, macarrão e 0. E se eu fizer for em comida, tá? Eu fizer print, e o que ele vai fazer? Na primeira passada, ele vai atribuir o valor em i a palavra pizza, na segunda passada, sanduíche, na terceira passada, macarrão, e na quarta passada, arroz. Então, se eu colocar aqui, ele vai... desculpa, pessoal. Na primeira linha do for, sempre tem que colocar 2 pontos, tá bom? Então, quando eu rodo isso aqui, ele vai botar pizza, sanduíche, macarrão e arroz. Certo? Então, ele vai imprimir o conteúdo da lista. Ok? Então, o for, quando a gente trabalha com lista, ele tem essa particularidade. Tá? Agora, pessoal, deixa eu só voltar lá nas nossas variáveis compostas e pegar agora o dicionário. Como que trabalha com dicionário? Tá? Como que a gente trabalha com for e dicionário? Tá? Então, eu vou apagar esse cara aqui e vou fazer isso aqui, ó, contato. Então, eu vou criar um contato, que eu tenho o nome, Thiago, telefone, CPF, e aqui eu tenho RG. Deixa eu botar um RG aqui qualquer, tá? Para a gente fazer. Então, eu vou botar aqui o número do meu RG. Certo? Então, aqui, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Então, aqui eu vou botar contato, ponto. Case. O que é o case, pessoal? Não é chave que eu falei para vocês? Então, você lembra que o contato com que ele retorna todas as chaves? Então, aqui na primeira passada, quando eu fizer a primeira passada, o i, ele vai atribuir a primeira chave do meu dicionário. Como assim a primeira chave? A primeira chave que eu defini. A primeira chave que eu defini no meu contato, do meu dicionário, foi nome. Então, a primeira ele vai passar nome, depois telefone, depois CPF e depois RG. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai... deixa eu botar 2 pontos aqui, pessoal. Eu esqueci. Tá? Então, quando eu coloco aqui, ele vai fazer, ó, nome, telefone, CPF e RG. Então, eu estou usando o for para passar as chaves. Então, aqui eu posso fazer o quê? Values. Certo? Então, com values, ele vai imprimir, ele vai fazer os valores. Então, na primeira passada, ele vai pegar o primeiro valor definido. Qual foi o primeiro valor definido no meu dicionário? Thiago. O segundo valor,
este número, o terceiro valor, este número, e o quarto valor, este número. Então, quando eu rodo, né, colocando a palavra values, dentro do for, ele vai definir isso, ó. Tá? Tiago e tal. Beleza? E aqui, pessoal, vem items, tá? Então, eu vou botar items aqui. Se lembra como que funcionava items? Então, deixa eu só, antes de a gente definir o for do items, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um print aqui. Print, só para a gente recapitular isso. Print é contato.items, tá? Então, quando a gente volta isso, quando eu printo isso, o que eu vou ter? Eu vou ter um dicionário, onde na primeira posição eu tenho uma tupla, não é isso? Desculpa, ele me retorna uma lista, que tá vendo colchetes, é uma lista, onde na primeira posição dessa lista eu tenho uma outra estrutura composta, que é o quê? Que é uma tupla, que é parênteses, onde a primeira posição dessa tupla é nome, e o segundo é Tiago. E daí na segunda posição desse dicionário, dessa lista, desculpa, eu tenho uma outra tupla, onde a primeira posição dessa tupla é telefone e o número, e assim por diante. Certo? Então, existe uma condição dentro do Python que eu posso trabalhar com esse for, em dois fors dentro de um. Então, como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. For i j in contato.items. Certo? E com isso, nossa, mas IJ? Como assim IJ? Então, na primeira passada que eu passar aqui dentro, esse contato.items, ele é uma lista. Estão vendo que isso aqui é uma lista? Então, na primeira passada, ele vai atribuir para i a palavra nome, a string nome, e em J ele vai atribuir Tiago. Na segunda passada, ele vai atribuir em i telefone e em J esse número. Na terceira passada, ele vai atribuir em i o CPF e depois o número, e assim por diante. Tá? Então aqui, pessoal, ó, então eu vou dar um print aqui, e eu vou colocar assim, ó. A chave, certo? E possui o valor J. Tá? E aqui eu vou botar um F aqui fora, pessoal, porque eu estou definindo uma F-string. Então, a chave I, que é esse nome, possui o valor J. Tá? Então, quando eu rodar esse cara, ele vai fazer isso aqui, ó. A chave nome, ó, tá vendo? A chave nome possui o valor Tiago. A chave telefone possui o valor esse número. O valor, a chave CPF possui isso e assim por diante. Certo? Então, isso aqui é uma outra maneira de trabalhar com for, tá dentro do Python. Isso aqui é uma coisa muito específica do Python, mas em várias situações é extremamente útil para a gente trabalhar dessa forma, tá? Usando dicionários, para você passar duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Ok? Tá? Então, eu vou deixar isso aqui e eu vou terminar a aula de hoje falando sobre estruturas condicionais, tá? Então, vamos botar aqui condicional, tá? Condicional. Tá? Então, o que é condicional, pessoal? Então, como eu falei para vocês, né? Quando a gente define uma variável, sei lá, i igual a 5, tá? Print, vou botar aqui, ó. Print i é maior do que 2. Deixa eu botar aqui. Tá? Então é isso. Aí eu criei esse código aqui. Eu defini um valor do i igual a 5 e i é maior que 2. Eu rodo aqui. Desculpa, pessoal. Deixa eu só botar aqui, rodar condicional. Tá? Então, quando eu rodo esse cara, eu vou dar aqui. I é maior que 2. Tá aqui, tudo certo. Se eu botar 6 aqui, tudo certo. E assim por diante. Agora, se eu colocar o valor 1 aqui, ele vai dar um erro. Não é que ele vai dar um erro, tá tudo certo, ele vai rodar o código. Mas você concorda comigo? Como eu defini i igual a 1, i não é maior do que 2, ele é menor. Né? Então, eu tenho que criar uma condição. Eu quero criar uma condição onde eu só imprimo esta linha, eu só executo esta linha, esse print, caso i for maior que 2. Tá? Então, como que a gente faz isso? Tá? A gente faz isso usando um comando chamado if. Tá? Deixa eu só botar um comentário aqui, que eu fui comentando, tá? Estruturas
condicionais, tá? If e else, tá? A gente vai ver aqui. Então, a gente vai colocar aqui um if. Então, um if, tá? Então, o que é o if, né? O if em inglês é se. Se i for maior do que 2, certo? 2 pontos. Ah, então, o if funciona exatamente da mesma maneira do for. Se lembra da que eu falei da tabulação? O if também é a mesma coisa. Então, ele vai checar essa situação. Se de fato o i for maior do que 2, ele vai imprimir. Caso contrário, ele não vai imprimir. Certo? Então, o i igual a 1, se eu botar igual a 3, o que ele vai fazer? Ele vai rodar aqui, ó. E vai falar, ó, i é maior do que 2, de fato, né? Maior que 2. Se eu colocar igual a 1, ele vai checar, ele vai ver que essa condição é falsa e ele vai pular isso aqui. Então, se eu rodar, ele não vai imprimir nada. Certo? Então, é assim que funciona o if, tá? Então, quais são todas as condicionais que eu tenho, pessoal? Tá? Então, vou botar aqui os operadores, tá? Quais são os operadores, tá? Então, a gente tem igual, igual, que ele significa igualdade, tá? A gente tem, deixa eu pegar aqui minha colinha, pessoal, tá? Maior que, eu tenho esse que é menor que, tá? Tem esse que é menor que, eu tenho exclamação igual, que é diferente, operador diferença, eu tenho maior igual, que é maior ou igual, eu tenho menor ou igual, tá? Isso aqui é um outro operador que eu tenho, tá? E aqui embaixo eu tenho um OR, que é um operador ou, tá? Que a gente vai ver o que é agora no final da aula, e o AND é isso, tá? Que é o vetor E, certo? Então, vamos voltar aqui. Tá? Vou deixar só descrito isso aqui, pessoal, para vocês verem, tá? Os operadores. Bom, então aqui, pessoal, eu botei i igual a 2, certo? Agora eu vou botar aqui, ó. I é igual a 2. Vou botar aqui, é igual a 2. Tá? Então aqui, em vez de botar 1 igual, vou botar 2 iguais. Entenderam, pessoal? Tem colocado, quando eu coloco 2 iguais, eu estou fazendo uma operação booleana de checagem, tá? Eu estou checando. A variável é igual a 2, quando eu coloco só um sinal de igual, significa que eu estou atribuindo valores. Então aqui eu estou falando, a variável i você atribui o valor 2. Desculpa, a variável i você atribui o valor 1. E aqui eu estou perguntando, a variável i é igual a 2? Sim ou não? Então, se é sim, ele vai imprimir, é igual a 2. Então, se eu rodar aqui esse cara agora, ó, ele não vai imprimir nada. Se eu colocar aqui valor igual a 2, ele vai imprimir para mim, certo? Então, ele é igual a 2, tá? Então, se eu botar aqui a exclamação, ele é o quê? Ele é o de diferença. Então, i é diferente de 2, ó. É diferente de 2. Certo? Tá? Diferente de 2. Então, quando eu rodo aqui, ele não passou nada. Então, por quê? Porque i é diferente de 2? Não. I é igual a 2. Ele é diferente? Não. Então, ele vem aqui. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma outra estrutura chamada else. O que é o else? O else é se não. Então, aqui a gente tem a seguinte situação. Se o número não é diferente de 2, ele é o quê? Ele é igual a 2. Concorda comigo? Então, aqui eu posso botar um print, tá? I é igual a 2. Certo? Então, eu vou rodar aqui. Então, quando eu rodo esse cara, eu vou fazer aqui, ó. I é igual a 2. Então, ele checou. I é diferente de 2? Não, não é. Então, ele já vai rodar aqui esse else. Então, caso isso aqui seja falso, ele vai imprimir o que tiver dentro do else. Tá? E aqui no final, se eu voltar na tabulação, ó, dar um print. Se eu botar um print aqui, ó, botar fim, tá? Ele vai imprimir fim toda vez. Então, depois que ele saiu dessa estrutura de repetição, ele obrigatoriamente, independente do valor que eu colocar aqui, ele vai passar para o print. Certo? Ó, ele vai passar para o print. Ok, pessoal? Tá? Então, é isso. Tá? Então, aqui tem esses valores OR ou AND. Ou seja, eu posso colocar duas condições aqui. Tá? Então, eu posso botar aqui, ó, por exemplo, i maior que 2, AND. Estão vendo que o AND vem em laranjinha? Porque ele é uma palavra reservada. E i menor do que 10. Então, ele vai checar. Se essas duas condições forem verdadeiras, ele vai imprimir isso aqui.
Caso contrário, ele vai imprimir esse outro. Tá? Então, por exemplo, se ele entrar aqui dentro, o i é... Tá? Se tiver entrar aqui dentro, eu vou falar assim, ó, o valor de i está entre 2 e 10. Certo? Porque ele vai... essas duas condições só vão ser verdadeiras caso o valor de i estiver entre 2 e 10. Por exemplo, for 5, i vai ser maior que 2 e obrigatoriamente menor do que 10. Se eu botar 12, é de fato maior, só que essa segunda ela é falsa, então ele não vai conseguir imprimir. Tá? Então, no caso aqui, o valor de i está fora do range, né, range, tem outro... fora do range... Intervalo. Intervalo, obrigado. Do intervalo de 2 a 10, certo? Então, eu vou colocar aqui e eu vou rodar. Ó. Se eu botar aqui igual a 5, ele vai falar, ó, o valor que está entre 2 e 10. Se eu botar aqui 15, 12, ele está fora do intervalo. Então, ele vai falar, o valor de i está fora do intervalo de 2 a 10. Então, claro que aqui eu tenho que botar um igual aqui, um outro igual aqui, né? Para poder entrar os meus limites. Se eu botar 2 aqui, ele vai aceitar o caso. Certo? E entre 2 e 10, e se eu botar 10 aqui, eu coloco 1. Certo? Então, pessoal, era isso que era para eu falar hoje, tá? Última coisa que eu quero falar para vocês, que eu esqueci de falar, é que a gente chama de variáveis booleanas, tá? O que é uma variável booleana, pessoal? Uma variável booleana, tá? Eu vou falar aqui para vocês entenderem o conceito, tá? Variável booleana são variáveis onde ela só aceita dois valores, ou valor verdadeiro ou valor falso, tá? Então, eu vou botar aqui uma variável chamada valor. Ou ela aceita o valor true, tá? Tô vendo que o true, ele vem em palavra, ele mudou de cor para PyCharm, porque o true é uma palavra reservada, tá? Eu não posso definir uma variável com o nome true, tá? Então, se eu posso definir o valor true, ou posso definir o valor, tá? Então, se eu der um print aqui, ó, dar um type valor, tá? Se eu fizer isso, ele vai entender, e eu rodar, ele vai entender que é uma variável do tipo booleana, tá bom? Então, o que essa variável booleana ela faz, tá? Então, eu posso posso usar todos os comandos que eu usei no if para definir uma variável. Então, por exemplo, i igual a 4, certo? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. I é maior do que 2. Então, como que vai funcionar? Ele vai checar, ele vai pegar o i, ele vai atribuir o valor 4, e ele vai fazer i é maior do que 2? Sim, ele é maior do que 2. Se ele é maior que 2, ele vai atribuir na variável valor true. Caso contrário, ele vai atribuir false. Então, se eu rodar aqui, ó, deixa eu dar um print aqui embaixo, valor, certo? Então, se eu atribuir o valor aqui, ele vai ser, ó, valor true, tá? Se eu botar aqui 1 e igual a 1, isso aqui vai ser falso, porque 1 não é maior do que 2. Então, ele vai atribuir o valor false. Tá vendo, ó? O valor false, certo? Então, pessoal, com isso, eu posso usar variáveis booleanas para definir meus ifs. Se lembra que no if eu colocava if, uma condição aqui dentro? A gente viu lá na primeira parte da aula. Para ele botar essa condição, eu posso botar uma variável booleana. Então, eu posso colocar a variável valor. Se essa variável valor tiver o valor true, ele vai executar o que estiver dentro do if. Caso contrário, não. Então, vamos ver aqui, ó. Print. Vou botar aqui, passei por aqui. Tá? Passei por aqui. Tá? Então, é isso. I igual a 1. Tá? I igual a 1. 1 é maior do que 2? Não. Então, a minha variável valor, que vai ser uma variável do tipo booleana, vai receber o valor false. Tá? Então, eu vou dar um print aqui, ó, valor, só para vocês entenderem. Vai receber o valor false, então, como o valor é falso, ele vai pular esse if, ou seja, ele não vai imprimir, passei por aqui. Tá vendo, ó? Tá? Ele vai imprimir o valor falso e não passou. Se eu botar o valor 3 aqui, vai ser verdadeiro, porque o valor vai ser 3 é maior que 2? Sim, é. Então, ele vai ser o valor true. Como o valor, ele recebeu a informação true e ele é uma variável booleana, então ele vai entrar daqui dentro e vai fazer, passei por aqui. Tá? Então, ele recebeu true e ele entra aqui dentro, tá? Então, isso são variáveis booleanas que a gente utiliza. A gente pode utilizar isso dentro do comando if,
Tá? Então, esse é o quarto tipo de variável, tipo de variável primitiva que existe para Python. Então, são 4, que são as variáveis básicas, né? Que é string, inteiros, reais e booleanos. Tá bom? Então, era isso para a aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado aí vocês. Eu sei que a aula foi bem rápida, então pode ter ficado meio confuso, mas vai estar gravado essa aula para vocês assistirem. E, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem mandar uma mensagem. A gente pode ver um dia também a mais aí durante a semana para você tirar algumas dúvidas de vocês, sem nenhum problema. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu até te descompartilhar, parar minha apresentação. Então, era isso para a aula de hoje, pessoal. Tá? Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Eu tenho uma curiosidade, Thiago. Pode falar. Quando você começou, você não, no projeto, né, no novo projeto, você não iniciou um novo ambiente, você pediu para usar o compilador já. Sim. Tem alguma diferença aí? Você recomenda? Tá, é assim, quando você gera um novo ambiente, isso é o Python, ele tem uma característica que você pode, o que é um novo ambiente? Mas que a gente vai ver isso, a gente vai entender isso melhor na próxima aula quando a gente falar de bibliotecas, entendeu? Então, quando eu abri meu PyCharm, eu já tenho um conjunto de bibliotecas instaladas aqui, já que eu uso no dia a dia. NumPy, Matplotlib, Flask, e assim por diante. Então, quando eu abro do compilador, eu instalo tudo isso. Agora, imagina que eu estou desenvolvendo uma aplicação, sei lá, um website, que eu vou jogar num computador em nuvem para rodar. Então, é importante, quando eu fizer esse tipo de aplicação, que eu crie um ambiente virtual, ou seja, eu crie uma máquina virtual do zero. Então, quando eu crio uma máquina virtual do zero, dentro desse ambiente virtual, não tem nenhuma biblioteca zero instalada. Então, eu vou instalar as bibliotecas que eu vou desenvolver minha aplicação. Isso é importante, que muitas vezes, é raro acontecer isso, mas pode acontecer, que uma biblioteca dá conflito com outra. Então, você instalou uma biblioteca nova que começou a rodar e está dando alguns problemas. Você não entende por quê, porque essa biblioteca que você instalou nova pode ter um conflito com uma outra biblioteca do seu computador que está instalada. Às vezes você não entende isso. Então, quando você cria um ambiente virtual, você acaba resolvendo isso. Como você gera um ambiente zerado, você pode instalar e você pode enxergar isso de maneira mais tranquila, tá? Tá certo. Legal. Mas eu, de maneira assim, geral, assim, sei lá, nas minhas aplicações, eu nunca crio um ambiente virtual do zero, eu sempre uso o mesmo. Que eu não, são algumas aplicações mais específicas que as pessoas usam. Então, eu não sei, a Tereza acho que pode complementar um pouco sobre isso. Sobre ambiente? Opa, tô caindo aqui. Acho que minha Tá. chamada não tá boa. Eu acho que é o que você falou mesmo. Uhum. É isso. Só para falar, Thiago, já que eu comecei a falar, eu estava conversando com o Luiz e eu vi que tem bastante gente ainda que teve problema na instalação do MCX. Então, a gente vai marcar um horário na semana que vem, fora a aula, para quem teve problema, falar com a gente, para ajudar quem não conseguiu. Então, na segunda-feira que vem, a gente passa um horário para vocês, para a semana que vem a gente conversar para ajudar a instalação de quem não conseguiu. Tá. Talvez semana que vem eu possa fazer uma aula um pouco mais curta, vou ver se eu consigo, de uma hora e também pouquinho. se não E aí tiver, não tem problema. depois a gente pode fazer depois de ajudar isso, né? Uhum. Não, se precisar um horário fora também, a gente faz, fiquem tranquilos que quem não conseguiu instalar, a gente vai dar um jeito. Uhum. A gente não vai deixar a mão para trás, não. É que eu vi que teve gente que perguntou aqui no chat, pediu ajuda, que não estava conseguindo. Funcionou. Quem estava conseguindo. Bom, aí a gente vai estar disponível então. Aí semana que vem eu e o Luiz a gente combina um horário e a gente fica online aí para tirar dúvidas. Tá bom. Aí a gente vê um horário também e participo sem nenhum problema. Que eu preciso, né? Eu entro sem problemas. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal?
essa aula tá meio desconectada, né? Porque, tipo, se for ver bem a aula de hoje, não tem nada a ver com Monte Carlo e tal, né? Porque é uma parte de programação, mas é importante para a gente utilizar o Pai MCX, né? Que é o nome, Sim, Tereza? sim. Pra Sem ter essa aula não é possível. Porque assim, o Monte Carlo em si está pronto, só que a gente precisa saber trabalhar com ele, né? Então, sem conhecer essas ferramentais de Python, no nosso caso que a gente vai usar, é difícil você fazer tanto os inputs para poder rodar simulações, que esses, em último caso, até você conseguiria fazer na mão, mas acho que o primordial é o que o Thiago vai falar na semana que vem, é como analisar esses resultados. Porque no estúdio, por exemplo, quando a gente rodou lá, teve bastante gente que teve problema com o viewer. Então, semana que vem o Thiago vai fazer essa aula de visualização, que vai ser, eu acho que, o essencial para todo mundo. Porque, assim, você tem lá, você retorna uma matriz do Monte Carlo. E o que, que eu faço com ela, né? Como processar? Então, é isso que o Thiago vai dar uma revisada na semana que vem. E aí, na última, depois eu ajudo todo mundo a juntar isso com o MCX. Mas eu acho que sem essas coisas a gente não consegue tá lá e não vai conseguir fazer, né? Só vai ficar, só não vai botar A a mão na semana que massa. vem eu vou trazer um pouco sobre as bibliotecas, né? Eu vou falar sobre NumPy, Matplotlib, JSON, tem Nib, Nib, né? Acho que é o nome, me esqueci agora o nome. E aí eu vou falar um pouquinho para dentro que a gente, e eu já vou trazer um resultado de um Monte Carlo, que eu vou pegar com a Tereza e tal, para a gente plotar aqui, ó, gente, Monte Carlo, que a gente sai lá do MC Studio, MCX, assim, essa estrutura, importa, gera essa variável, com isso a gente plota dessa forma. Sim, sim, já vamos pôr a mão na massa com o resultado que a gente teve lá do estúdio. Isso, boa, então, pode ser. Eu não vou rodar, claro que eu não vou rodar Não, mas a gente já pega o resultado lá. Para quem não conseguiu rodar, a gente coloca para vocês baixarem. Então, a gente vai ver isso, porque realmente acho que uma das coisas mais difíceis quando a gente está trabalhando com uma ferramenta nova é entender como você pode usar ela, né? Então, além do que a gente comentou na aula passada, que é a interface gráfica, é importante a gente ter esses ferramentais para analisar e fazer grandes mudanças. Porque, por exemplo, se eu for fazer, que nem eu fiz no meu doutorado, que eu variei uma condição, se for fazer uma simulação na mão, no estúdio, para cada condição, o negócio fica muito desgastante se você tiver que analisar 10 condições. Então, é importante você ter conhecimento dessas linguagens, no nosso caso Python, para aprender a fazer de uma forma mais automatizada e você ter mais tempo para analisar o resultado, não ficar gastando tempo para fazer a simulação. Ô, Tereza, só entrar nessa questão do que você está falando aí, só uma pergunta mesmo assim. Tá, imagina que eu quero fazer um Monte Carlo para estudar, sei lá, luz branca, que são vários comprimentos de onda, né? Sim. Aí, no caso, eu tenho que rodar vários Monte Carlos, um para cada lambda. Sim, exatamente. E fazer a composição depois. Por isso que é importante saber mexer com essa ferramental. Porque nem sempre um resultado vai ser o que você precisa, entendeu? Se eu fizesse, Se eu fizesse com o MCX Studio, teria que fazer com 400, 402, 403, na mão isso. até, E aí você pode fazer com um loop. Você pode usar o loop incrementando o dicionário que a gente vai aprender lá na frente e fazer isso automatizado. Então, essa coisa que eu particularmente acho que é muito bom é as pessoas conseguirem aparentemente parece que você está gastando um tempo maior aprendendo isso, mas lá na frente você vai ver que esse tempo que você gastou para aprender a fazer essas coisas automatizadas, você vai ganhar a longos prazos, né? Então, acho que parece que a aula de hoje não tem muito a ver, mas ela tem totalmente a ver. Tá. Perfeito, é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? O Aldi Lúcio comentou no chat aqui, né? Que ele está com dúvida de como que será a atividade final do curso. Será que vocês poderiam explicar melhor? Tá, a gente vai trazer na próxima semana. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas basicamente vocês vão rodar
Tereza, fazer uma simulação, né? Basicamente vai propor uma simulação, rodar, fazer o código para rodar e analisar o resultado, vai ser isso. E aí a gente vai definir certinho qual simulação vai ser essa, se a gente vai passar já o modelo para vocês e vocês implementam, ou se a gente vai deixar vocês poderem apresentar alguma coisa também. Mas basicamente monta uma simulação com código, manda o código e o código de análise e a gente vê. Não precisa nem mandar o resultado da simulação, porque a gente pode testar aqui. Certo, é isso. Acho que é isso. Nada muito complicado, a ideia é só ver se vocês realmente entenderam o conceito básico, né? Isso. E se consegue fazer todo, tipo, vamos dizer, o workflow, né? Pegar, montar lá o JSON com os parâmetros, rodar, visualização, é isso. Sim, exatamente, essa é a ideia. Tá bom? Audilúcio, acho que a gente respondeu, tá? A gente traz na próxima semana isso. O Pedro Henrique está perguntando se você vai disponibilizar as rotinas também de hoje. Ah, tá, eu vou. Salvei aqui, eu vou. É que as rotinas eu apaguei, no meio da aula eu apaguei para poder rodar outras coisas, né? Mas eu coloco o que sobrou aqui, sem problema. Tá bom? É que, assim, para dar aula mesmo, assim, o PyCharm, ele não é uma coisa muito fácil. Tem outras ferramentas mais interessantes para a gente fazer aula que fica mais didático. Só que daí ia ficar meio confuso, porque eu usar essa outra ferramenta para vocês, e na hora de rodar as coisas ia voltar para o PyCharm. Então, por isso que eu optei fazer tudo em PyCharm. Tá bom? Tem o Google Colab, tem outras ferramentas, o Binden também que... Então, o Google Colab, ele até tem várias opções de execução, mas no nosso caso, a questão toda é que o MCX em si roda em local, né? Talvez na versão que eles estão prometendo nova seja diferente, mas por enquanto... eu acho que a rotina, eu não sei, eu nunca rodei também, mas eu acho que o PyMCX, aquela parte aquela parte em C para rodar o código, que a gente pode chamar no Python, acho que no Colab ele não roda aquilo. Exatamente. Acho que ele não permite. Porque o que acontece? O PyMCX é basicamente como eu posso dizer, ele não é uma versão compilada, que nem, por exemplo, eles têm na versão do MATLAB, que é compilada para isso. Não, ele é só uma chamada de função. Então, ele vai servir só para fazer uma interface entre o que você está colocando lá no Python e chamar o programa no terminal, que é o MCX, ou executável, o MCX compilado, que quando a gente baixa o estúdio vem. Então, por isso que é essa a diferença de você conseguir fazer, por exemplo, você falar no MATLAB tá tudo lá, é porque eles fizeram um compilado para isso. Como eu disse, né, eles estão mudando constantemente, desde que eu comecei o meu doutorado 5 anos atrás, muita coisa foi feita, e eles estão cada vez mais fazendo mais coisas. Então, falaram em uma última aula que teve lá, uma palestra, que eles estão trabalhando em fazer alguma coisa em Python. Então, pode ser que tenha, além dessa só interface de chamada, tenha alguma coisa mais robusta, né? Sim. Então, mas o legal todo é a gente conseguir usar aqui uma linguagem livre para fazer, principalmente na hora de processar esses dados, que eu acho que é o mais difícil, é você olhar para o dado e interpretar ele. Sim. Tá, então acho que era isso, pessoal. Mais alguma dúvida, uma pergunta? Eu vou até parar aqui a gravação, gente, que senão vai ficar... vai ficar enorme. Tá bom. O Pedro, o Luiz fez uma pergunta. É possível usar o Colab com MCX? É exatamente isso que a gente estava falando. É exatamente isso. Eu acho que não, porque o PyMCX não é uma biblioteca em Python que ela rode sozinha, que você instale com pip, coisa assim. Ela é só uma rotina de funções que faz uma chamada de sistema. Então,
acredito que não. Eu sei que tem algumas coisas prontas, que eles fizeram alguns dockers para rodar isso, mas eu não sei se roda no Colab. Então... eu sei que o Colab ele aceita comando bash, né? Você botou uma exclamação lá, ele roda bash, mas eu não sei... se dá para upar, né? Mas eu não sei se dá para executar uma... Porque, na realidade, eu executava em C, né? Pelo que eu entendi, né? Na verdade, ele já está compilado, né? Mas eu acho que compilado não em dá C, para já. upar. Então, é C/CUDA, então... É por isso que não dá. Nesse momento, eu acredito que não dê. Então, tem que fazer... Bom, acho que era isso por hoje. Acho que tá todo mundo cansado, com muita coisa para assimilar. É muita coisa para simular, muito conteúdo, tá, pessoal? Até peço assim, desculpa, como eu falei lá no começo da aula, né? Isso aqui é um compilado de 4, 5, 6 aulas de Python, então daria para falar com mais detalhes. Eu compilei tudo isso numa única coisa, então pode ficar confuso mesmo para vocês, tem que rever, reassistir. Mas eu vou colocar lá para vocês o vídeo lá, a playlist do curso em vídeo, para vocês, quem quiser assistir, né? Bem longa, acho que são quase 20 e poucas horas de curso, mas ele explica bem detalhadamente essa parte básica de programação Python. E eu vou colocar também esses meus esses códigos que eu desenvolvi hoje, e eu vou botar a gravação da aula lá para vocês. Tá bom? Deixa eu até parar aqui, falei que ia parar, não parei. Tá?